Os números são impressionantes. A Bloomberg NEF divulgou dados sobre a diferença enorme que os fabricantes chineses têm hoje. Eles pagam, em média, 50% menos por um pacote de bateria do que os fabricantes de carros europeus. Nos Estados Unidos, a diferença de preço é de 30%. Estamos prestes a testemunhar a maior revolução que a indústria automotiva já viu. Tem uma tempestade perfeita se formando agora e a maioria das pessoas está completamente alheia ao que está acontecendo. Todas as montadoras tradicionais estão prestes a ser impactadas de maneira muito forte, porque nenhum deles percebe o que a China está fazendo, qual é o objetivo final e o que essas marcas de veículos de alta tecnologia e poderosos na China estão prestes a fazer com o Ocidente. Isso vai despedaçar o Ocidente de várias maneiras, nunca mais será o mesmo. Pense bem, iPhones não são feitos em nenhum país fora da China. A maioria das coisas que compramos hoje em dia vem da China, e há uma razão muito boa para isso. Carros elétricos já estão muito acessíveis, bem mais baratos do que antigamente. Os preços dos carros elétricos há 10 anos eram incrivelmente caros. Mas em muitos países ocidentais, os carros a gasolina e a diesel ainda são mais baratos, em média. No entanto, isso vai mudar sem dúvida, e aqui estão os dados que explicam o porquê. Os preços das baterias de lítio tiveram a maior queda desde 2017. A verdade é que isso é um pouco enganoso. A Bloomberg reportou isso há umas 2 semanas. Mas, olhando bem para esse gráfico, dá para ver que os preços dos pacotes de baterias de íon de lítio caíram muito entre 2010 e 2011, uma queda absurda de cerca de 50%. No entanto, no último ano, os preços de venda das baterias de íon de lítio-fosfato caíram de $91 por kWh para $53 por kWh e a gente tem dados até melhores que isso. Porque nas últimas semanas rolou edital na China para armazenamento de energia, e armazenamento de energia geralmente é mais caro do que as células de bateria em si, porque você precisa da embalagem, do sistema completo, da caixa, da eletrônica, dos computadores, do software etc. Porém, a gente já sabe que no edital mais recente na China para armazenamento de energia, o preço caiu para uma média de $63 por kWh no nível da bateria para armazenamento de energia é o preço atual que estamos vendo na China, a partir da última licitação. Isso mostra que o preço da bateria aqui da Bloomberg é uma notícia velha. Quer dizer, a Bloomberg está dizendo que os preços das baterias caíram para $115 por quilo, o que é insano. Dê uma olhada nos preços das baterias em 2010. Eram $1.500 por kWh. Ir de $1.500 para $115 é uma conquista impressionante. Mas isso não nos diz para onde as coisas estão indo. Onde as coisas estão indo é na direção da licitação que acabamos de ver na China, a $63 por kWh. Assim que chegarmos nesse número no nível do PEC, vai ser muito mais barato fabricar um carro elétrico. Já sabemos que, em apenas alguns meses, vai ser mais barato substituir toda a bateria de um carro elétrico do que trocar o motor. Na verdade, algumas empresas de seguros já dizem que os custos para substituir um pack de baterias agora são mais baratos do que os custos para substituir o motor. Isso nunca aconteceu antes. O ponto em que estamos hoje é que, olhando para esse gráfico, você pode ver que a única vez que os preços das baterias aumentaram foi em 2021, por causa do custo do lítio. Os preços do lítio subiram de forma absurda, mas agora há muita pressão nos preços do lítio por várias razões. Novas minas foram abertas, o que trouxe muito mais oferta. Além disso, temos outra opção no mercado, as baterias de sódio. A CATL, a maior empresa de baterias do mundo, agora vende pacotes de baterias de sódio, e você pode comprá-los. Os fabricantes realmente compram essas baterias e você também pode adquirir o sistema de armazenamento de energia deles, o SonyMind. Mas essa não é a única química de bateria no mercado. Na verdade, existem várias baterias diferentes que não usam lítio. Isso gera uma grande pressão nos preços do lítio, e eu não vejo os preços do lítio subindo tão cedo, o que significa que vamos continuar vendo a redução nos preços dos pacotes de baterias, e isso vai refletir no custo dos carros. Outro motivo pelo qual os carros elétricos vão ficar mais baratos é por causa da China. Em 2003, a China tinha apenas 2% do mercado automotivo global, mas agora possui mais de 35%, mais do que qualquer outro país do mundo. E a China não quer parar por aí. O mercado de carros na China é de 30 milhões de vendas por ano, mas as fábricas são capazes de produzir 40 milhões por ano, e eles estão construindo novas fábricas todo mês. Precisa ter para onde mandar esses carros. E a gente também sabe que os fabricantes de carros chineses estão dispostos a vender com prejuízo pelo tempo que for necessário para se livrar dos produtos rivais. Essa é a estratégia de muitas montadoras chinesas hoje em dia: eliminar as montadoras tradicionais na China, se livrar de empresas como Nissan e Mitsubishi. A Mitsubishi sumiu da China,
A Jeep também desapareceu por lá. Eles estão se livrando desses rivais, superando-os com produtos melhores. Agora, é óbvio que a China está fazendo isso bem, com a quantidade de carros que eles conseguem fabricar. Eles estão prestes a inundar os mercados automotivos globais. Os preços das baterias, na verdade, tiveram a maior queda. Desde 2017, os preços das baterias de lítio caíram anualmente, e de 2023 para cá, despencaram 20%, chegando a um recorde de $115 por kWh no nível do pacote, não no nível da célula. No nível da célula, os preços estão tão baixos quanto $53 por kWh. Os fatores que estão impulsionando essa queda incluem a supercapacidade na fabricação de células, economias de escala. Sempre que dobramos a produção, geralmente o preço cai em torno de 20%, e os preços mais baixos de metais e componentes. Além disso, há uma adoção crescente de baterias de fosfato de lítio, que são mais baratas, e uma desaceleração na demanda de algumas baterias. As empresas, por que isso está acontecendo? Bom, a verdade é que as fabricantes de baterias estão produzindo mais baterias do que nunca. A capacidade global aumentou em 50%. As baterias LFP chegaram com tudo no mercado e agora tem fábricas de baterias que estão competindo com novas fábricas de baterias LFP que são mais eficientes e conseguem produzir as baterias a um custo muito menor. Isso significa que os concorrentes que já estão no mercado, como Samsung e SDI, LG Shen ou Panasonic, precisam abaixar os preços. Não tem escolha, tem que fazer isso competir com a China. Os números representam uma média global, com preços variando bastante entre os países e áreas de aplicação. Então, você ouve esse número de $15 por kWh. Mas isso não é para os preços das baterias chinesas, é uma média de toda a indústria. A China está cobrando bem menos do que isso. Nos últimos 2 anos, os fabricantes de baterias expandiram sua capacidade de produção de forma agressiva, esperando um aumento na demanda por baterias nos setores de veículos elétricos e armazenamento estacionário. E a demanda está aí, quero dizer, a Tesla tem mais de 2 anos de pedidos para suas enormes baterias Megapack, que atualmente estão acima da capacidade, com 3,1 TWh de capacidade de fabricação de células de bateria totalmente comissionadas globalmente. Isso é mais de 2,5 vezes a demanda anual por baterias de íon de lítio em 2024, segundo a BNF. Enquanto a demanda em todos os setores teve crescimento ano a ano, o mercado de veículos elétricos, que é o maior impulsionador da demanda por baterias, cresceu mais devagar do que em anos recentes. Enquanto isso, os mercados de armazenamento estacionário dispararam com força. A competição entre os fornecedores de células e sistemas, especialmente na China, está pegando fogo. A Evelina Soikou, que é a chefe da equipe de tecnologia de baterias da BNF e a principal autora do relatório, comentou que a queda nos preços das baterias este ano foi maior do que a gente viu nos preços dos metais para baterias. Isso mostra que as margens dos fabricantes de baterias estão sendo apertadas. Os fabricantes menores estão enfrentando uma pressão danada para baixar os preços de venda e lutar por uma fatia do mercado. É bem complicado para essas empresas menores, porque a gente tem a BYD e a CATL dominando tudo. Produzindo uma quantidade insana de baterias, eles têm mais de 50% de participação no mercado mundial e produzem baterias de forma incrivelmente eficiente. Os custos continuam a cair porque eles estão produzindo cada vez mais do mesmo produto, e isso significa que, bom, eles conseguem oferecer um preço mais baixo. No entanto, essas pequenas empresas de bateria têm que competir com isso. Por exemplo, a CALB. Você encontra essas baterias em veículos da SPEN, e obviamente a SPEN não vai pagar mais pelas baterias da CALB do que elas. Isso faria com que as montadoras de carros elétricos tivessem que baixar os preços. E aí o que acontece? A Kato diz, espera aí, vamos cortar os preços ainda mais, e isso fica acontecendo repetidamente. É difícil para essas empresas, bem complicado para elas se manterem no mercado, mas é ótimo para os consumidores, porque significa que os carros elétricos vão ficar mais baratos do que os carros com motor a combustão nos próximos 18 meses. Esses números representam uma média entre vários tipos de uso de baterias: veículos elétricos, ônibus e projetos de armazenamento estacionário. Os preços para veículos elétricos ficaram em $97 por kWh, incluindo tanto baterias de íon de lítio-fosfato quanto baterias de níquel, manganês e cobalto. Assim, os preços dos veículos elétricos a bateria deveriam ser, na verdade, bem parecidos hoje em dia com o que custa fabricar um carro com motor a combustão interna. O que isso significa é que, nos próximos 12 a 36 meses, vamos ver os preços das baterias continuarem a cair, devido à enorme superoferta e à intensa competição. E, obviamente, melhorias em escala,
e isso significa que os carros elétricos em breve serão mais baratos no mercado para os consumidores do que os de combustão interna. Enquanto os carros elétricos já alcançaram paridade de preços na China, eles ainda são mais caros do que os carros a combustão comparáveis em mercados fora da China. Mas isso vai mudar em breve. A BIF espera que mais segmentos atinjam paridade de preços nos próximos anos, à medida que baterias de menor custo se tornem mais amplamente disponíveis fora da China. Em termos regionais, os preços médios dos pacotes de baterias eram mais baixos na China a $94 por kWh, mas nos Estados Unidos é muito mais alto e na Europa é bem mais caro. Nos Estados Unidos, os preços dos pacotes são 31% mais altos e na Europa são 48% mais altos. Isso reflete a relativa imaturidade desses mercados, além dos altos custos de produção e volumes menores. Mas lembre-se, os Estados Unidos estão construindo muitas fábricas de baterias, e esse boom nas fábricas de baterias não é tão ruim assim. Mas se você realmente olhar os projetos de baterias planejados pelas empresas nos Estados Unidos, vai haver um enorme excesso de oferta nos Estados Unidos e o que isso vai levar a uma situação semelhante à que estamos vendo na China. As diferenças de preço para a América do Norte e Europa em comparação com a China estavam mais altas do que em outros anos, o que implica que a queda nos preços foi mais acentuada na China. As empresas na China enfrentaram uma concorrência feroz este ano, e essas condições resultaram em preços de baterias em queda e margens de lucro menores, forçando muitos fabricantes de baterias a entrar em novos mercados, incluindo armazenamento de energia. Também de olho em mercados internacionais como Tailândia e Austrália, dispostos a pagar mais por baterias. Quer dizer, agora é assim que as coisas estão fora da China, mas isso está prestes a mudar. A indústria se beneficiou de preços baixos de matérias-primas, disse Yayoi Sekine, chefe de armazenamento de energia da BNF. Uma coisa que estamos observando é como novas tarifas sobre produtos acabados de baterias podem levar a dinâmicas de preços distorcidas e desacelerar a demanda por produtos finais. Mesmo assim, a adoção de baterias de fosfato de lítio continua alta, com concorrência no mercado, inclusive de outras fontes. Baterias de sódio, além de melhorias na tecnologia, como baterias com maior densidade de energia. Por exemplo, se um conjunto de baterias tiver uma densidade de energia maior e você pagar o mesmo por isso, na verdade, você está recebendo mais bateria pelo seu dinheiro. O processamento de materiais e a fabricação vão pressionar os preços das baterias para baixo, e eu acho que isso vai resultar em uma tempestade perfeita. A BIF espera que os preços dos conjuntos diminuam em pelo menos $3 por kWh em 2025, com base nas suas previsões de curto prazo, mas esse é um número global. Na China, a situação é a mesma. O preço pode cair cerca de $10 por kWh nos próximos anos. A continuidade dos investimentos em P&D, melhorias nos processos de fabricação e expansão de capacidade em toda a cadeia de suprimentos vai ajudar a melhorar a tecnologia das baterias e reduzir ainda mais os preços na próxima década. Além disso, tecnologias de próxima geração, como ânodos de silício e lítio metálico, eletrólitos de estado sólido, novos materiais para cátodos e novos processos de fabricação de células, tudo isso vai ter um papel importante nas futuras reduções de preço. Já temos baterias com densidade de energia muito maior. Está prestes a entrar no mercado a CATL, que tem sua bateria de 1 milhão de milhas, garantida por 20 anos. Eles dizem que não vai perder literalmente, não vai ficar abaixo de 80% de capacidade depois de 1 milhão de quilômetros, e se isso acontecer, você ganha uma bateria nova. 1 milhão de quilômetros e ainda garante 80% da capacidade original. Por outro lado, a bateria de maior densidade energética da CATL, a bateria condensada, deve chegar em breve à indústria automotiva, com uma densidade de energia de 500 por quilograma, que é cerca de o dobro da densidade energética da NM. Das melhores baterias do tipo N atualmente no mercado, suas tecnologias incluem, por exemplo, a nova bateria de lâmina curta da BYD, que pode carregar até 600 kW, e a brilhante bateria Brick da GL, que pode carregar até 900 kW e tem uma densidade de energia de cerca de 250 Wh por quilograma, números que são recordes no setor de LFP. Essas baterias estão programadas para chegar ao mercado com preços comparáveis aos das baterias de hoje, o que significa que, além de serem mais baratas e terem maior densidade de energia, também serão capazes de carregar muito mais rápido. Vai criar um ciclo virtuoso, porque os consumidores vão começar a perceber o quão bons esses carros elétricos são, o quanto as baterias estão em conta, o preço desses veículos e quão rápido eles carregam. Eles vão comprar mais, enquanto menos carros a combustão interna são fabricados e mais elétricos são produzidos. O custo de produção de cada carro elétrico vai diminuir e o custo de produção de cada carro a combustão vai aumentar. Então, o que tudo isso significa? Qual é o objetivo final? O resultado é o que muitos vêm dizendo há um tempo.
pelo menos 80% do mercado global de carros vai ser totalmente elétrico até 2030. Isso significa que seus Toyotas, seus Mazdas, seus Subarus, seus Nissans, suas Hondas, o grupo Volkswagen, Audi, todos eles, General Motors, Ford, todos estão sendo afetados. Alguns vão falir, outros vão deixar de existir ou simplesmente serão adquiridos por um desses novos conglomerados chineses. Vai ser a BYD, o grupo GL, a SAIC? Não faço ideia, mas a mudança está chegando, não se engane. Vão ter vencedores e vão ter perdedores. E você? O que acha sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar informado, assista o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.